Todo escolhido do Senhor tem um chamado para a sua vida e esse chamado é importante para o reino de Deus e nós não devemos desprezar ao chamado ao qual nós fomos levantados pelo Senhor, escolhidos pelo Senhor para realizar. A palavra do Senhor, ela vem mencionar uma certa parábola que Jesus conta aos seus discípulos, uma história que Jesus conta aos seus discípulos sobre um patrão que saiu em uma viagem, distribuiu 5 talentos, 5 moedas para um empregado, distribuiu 2 moedas para um outro empregado e distribuiu 1 moeda para um determinado empregado. Aquele patrão, ele sabia da capacidade de cada empregado. Então, ele não poderia entregar 5 talentos para um empregado que ele sabia que não teria capacidade de executar aquele trabalho, pois ele estaria sendo injusto. Então, ele entrega 5 moedas para um empregado ao qual ele sabe que vai poder dobrar aquela quantia ou até mesmo triplicar. E assim ele faz com que distribuiu 2 moedas e assim que distribui 1. Aquele dinheiro distribuído, ele era importante. Tanto as 5 quanto as 2, quanto a 1 moeda distribuída para aquelas pessoas era importante. E tinha a função de ser multiplicada, porque Deus não nos dá nada em vão. Deus não faz nada em desperdício. Isso nós podemos observar na natureza. Não há desperdício de nada, tudo se transforma e tudo volta a se recriar. Portanto, não há desperdícios de dons e talentos do Senhor. E Ele dá a cada um conforme o que Ele conhece de cada um, a estrutura e toda uma conjuntura que o homem nunca poderia entender. Não é? A nossa visão é limitada. Deus é infinito e perfeito. Mas Jesus, ele nessa parábola, ele explica, não é? Que as medidas são diferentes, sim, são diferentes, mas que são importantes todas elas e que nós devemos, em todas elas, utilizar os dons e talentos dados pelo Senhor e multiplicar aquilo que nos foi dado, não é? E então, trazendo isso para a nossa vida, não é? Nós podemos dizer que não são só grandes pregadores que fazem multidões vibrar e glorificar a Deus, que tem um chamado do Senhor importante. A dona de casa que cria os seus filhos bem dentro da palavra do Senhor, orientando, cuidando da sua casa, zelando pelo seu marido, tem um chamado tão importante quanto. E nós vemos isso na palavra do Senhor. Na palavra do Senhor nós vemos pessoas que tiveram um grande chamado, como o de Moisés, mas nós vemos pais de família, como Maria e José, não é? Deus escolheu a Maria para ser a mãe de Jesus Cristo. E nós nunca devemos idolatrar Maria. Maria foi escolhida e abençoada pelo Senhor para, através dela, vir Jesus Cristo. E José teve a honra, não é? De ser chamado de pai de Jesus. E de ser o pai de Jesus aqui da terra, não é? De cuidar, de zelar por aquele bebezinho, aquela criança. Então, aqueles casal teve uma grandiosa missão, não é? Então, nós vemos João Batista. João Batista. João Batista foi o profeta que teve o menor ministério. João Batista teve apenas 6 meses de ministério, mas João Batista anunciou a Jesus Cristo. Voz que clama do deserto. Então, João Batista foi o menor, mas ele é maior
lá no reino dos céus. Portanto, não despreze o seu chamado. O seu chamado, por mais simples que pareça a você, ele é o chamado do Senhor para a sua vida. E você pode perguntar, mas eu não sei qual é o meu chamado. Eu não sei, eu não faço ideia o que é que Jesus me chamou. Eu já aceitei a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador e eu não sei o que seria o meu chamado. Todo chamado de todo cristão que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador é ser luz, é iluminar, é levar a luz onde há trevas, é ser exemplo de Cristo nas suas atitudes, nas suas ações, nas suas palavras, é fazer o que Cristo faria se estivesse no seu lugar, é ser sal da terra, é não compactuar com coisas erradas, é não se sentar à mesa, não é, com pessoas que difamam o próximo, caluniam, é não ser uma pessoa que é capaz de deixar os caminhos do Senhor apenas por medo, por necessidades terrenas, que Deus é capaz de suprir todas elas. Não tenha dúvida nenhuma. Portanto, meu irmão, minha irmã, o chamado de todo cristão é ser sal da terra, é ser a diferença. O sal faz a diferença na comida, nós fazemos a diferença onde nós estamos. É ser luz que ilumina as trevas onde estamos. E então as pessoas vão enxergar em você a luz de Jesus e a diferença que Jesus faz nesse mundo, que é ser o sal da terra. Esse é o chamado de todo cristão. E se você quer descobrir chamados maiores do Senhor, nós temos a palavra que nos diz, Jeremias 33:3, clama a mim e eu te responderei coisas maiores e maravilhosas que tu ainda não sabes. Leia a Bíblia é a palavra de Deus na tua vida.